pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer algumas análises de gráfico, né? Vamos olhar primeiro esse gráfico aí, certo? Analisar as informações apresentadas nele, o comportamento dos casais que vêm se casando mais tarde, né? O título apresenta, as pessoas se casam mais tarde. Percebam que aí era praticamente igual, né? Nas décadas de 87, nas décadas de 80 e 90. Em 2007 isso foi mudando, principalmente o homem mudou o pensamento, mas a mulher ainda foi casando mais cedo. E na realidade atual, né? Percebam aí que todos dois estão casando cada vez mais tarde, certo? A análise aqui é a evolução da idade de casamento, as pessoas foram se casando mais tarde, certo? Mas vamos se ater ao título desse gráfico, as pessoas se casam mais tarde, como o título do próximo, né? A fonte aí é ONU e o IBGE, né, apresentam as mesmas fontes. Percebam o título desse segundo, cai o número de filhos. Ela dá a base aí de um gráfico de barras, né, onde a média de filhos por casais é essa, né? 4,3, entre 4 e 5 filhos. E hoje essa mentalidade mudou, né? Entre 1 e 2 filhos, no máximo. Se a gente for fazer uma análise de crítica, naquela década, né, antes, principalmente no espaço rural ou nas cidades pequenas, quanto mais filhos tivesse, melhor era, porque ia cuidar da roça ou cuidar de casa, né? As meninas cuidavam de casa, os meninos iam para a roça. Então, quanto mais filhos tivesse, era melhor para ajudar. Hoje essa mentalidade muda totalmente. Quanto menos filhos, menos gastos e melhor é. Então, o que foi evoluindo, e principalmente com a mentalidade de se casar mais tarde, foi isso, né? Quanto mais tarde, menos filhos também vai ter, né? Mas vamos se ater ao título, ó. Cai o número de filhos. Não, um título tão adequado para o gráfico, né? A gente poderia citar assim, por exemplo, número de filhos, média de filhos por casais no Brasil. Então perceba aí que ele não dá a ideia de um título claro. E poderia faltar isso para esse elemento para o leitor, certo? Poderia deixar mais claro ainda a informação. Os gráficos eles podem ter formulações diferentes, certo? Não só daquelas estruturas básicas, como de gráfico, de setor, de pixel, certo? Mas aí a gente poderia ver outras situações, como é, por exemplo, esse. Um gráfico conceitual, certo? Que ele mostra o mapa do Brasil e mostra aí por cores como está a evolução, né, das mortes por Covid-19 no Brasil. Esse gráfico foi de domingo, certo? Publicado pelo G1 Globo.com, certo? E aí perceba que em vermelho vai estar em alta, né? A mortalidade. Em laranja aí vai estar em estabilidade. E em amarelo vai estar em queda. Perceba aí que o estado de Pernambuco ele está em amarelo, né? Então ele está em queda. Então a forma de analisar ela é mais visível, ela é mais clara, ela é mais dinâmica para o leitor, certo? E isso traz mais clareza, mais segurança em o leitor ver, certo? Vamos também analisar a tabela. Perceba aí essa tabela que é gasto familiar, né? Sobre gasto familiar. Ela não traz o título, mas ela apresenta as informações, que são transporte, supermercado, despesas domésticas e entretenimento. Perceba aí, vamos analisar desses 4 itens, que é em janeiro aí, né? Qual seria o item que a gente poderia reduzir para ajudar no orçamento familiar? Um deles é entretenimento, né? Claro, a gente pode não, supermercado a gente pode não diminuir a conta, né? Mas entretenimento a gente pode diminuir. Outro, por exemplo, despesa doméstica. A gente poderia gastar, se controlar mais, tentar fazer uma economiazinha ali no sabão que bota na máquina, colocar menos, né, para não queimar tantas roupas. Enfim, poderia fazer essa análise para tentar ajudar as famílias e principalmente é vocês que estão que vão fazer essas análises dos gráficos de vocês, tentar ajudar a família de vocês com o orçamento de vocês mesmos. Eu fui percebendo que a maioria tem despesas maiores do que a renda fixa, né? Deve ter alguma outra fonte de renda aí, mas isso é preocupante, porque muitas vezes extrapola e não consegue pagar. Perceba aí que nesse gráfico que foi enviado por um aluno, certo? Eu não vou dizer o nome. Não botei a fonte justamente por isso, mas poderia ser uma forma de dizer que faltou a fonte aí, né? Então perceba que o maior gasto, na maioria, 99% das vezes, vai ser com a alimentação. A gente pode até atrasar a água e a luz, né? Mas a alimentação não deixa de comprar, né? É vida, né? Se alimentar para viver, né? E aí, o segundo aí,
outros gastos, que aí eu tive que juntar, né? Então, uma das formas de reduzir poderia ser aí outros gastos, que eu não me lembro, eu juntei, né? Mas um desses outros gastos era roupas. Então, roupa não é algo essencial que a gente poderia reduzir aí o gasto um pouquinho ou comprar uma pecinha mais barata. Assim, outro gasto também que a gente pode reduzir é água e luz, né? Por exemplo, aqui em casa, minha mãe sempre que tem mais do que 3 lâmpadas acesas, ela vai e reclama, né? Então, é uma forma de controle sobre o orçamento familiar também, para não gastar, para não extrapolar, para não passar dos limites. Então é uma forma de se conter nos gastos. Então isso vocês podem fazer, analisar o gráfico de vocês, ver o que está se gastando mais, fazer um controle sobre esses gastos, reduzir alguma coisa e ajudar a própria família de vocês. Eu conheço um projeto de escola que faz o seguinte, né? Mesada do mês. Por exemplo, o filho que ele é o fiscal da energia. Aí ele vai apagando as luzes, por exemplo, o mês passado deu R$ 50, esse meu deu 40. Então aqueles R$ 10 de economia na lâmpada, ele fica para ele, né? O pai paga para ele, porque aí ele vai ser o fiscal da luz. Enquanto mais ele economizar, melhor é, né? E aí, logicamente, o pai não vai precisar pagar mais mesada para ele, porque já deu aquele R$ 10, ou já deu o dinheiro da semana para ele poder lanchar na escola. Enfim, isso é economia, isso é somente familiar. Faça com a família de vocês, certo?